outubro será dia de eleições em todo o Brasil. Desta vez, a votação é para eleger os conselheiros tutelares da sua cidade. A eleição segue as mesmas regras daquela que escolhe o prefeito, o governador ou o presidente do país. Interessante, né? E você sabe para que serve o cargo de conselheiro? Ele é fundamental para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Nas ruas, quase todo mundo conhece e valoriza o trabalho dos conselheiros. Porque existem crianças e crianças, né? Crianças que são bem tratadas, crianças que ficam jogadas, né? Ou seja, por um descuido do pai, ou da mãe, do pai, o trabalho. Vamos supor, a mãe coloca um homem dentro de casa, aí a criança sofre um abuso, os conselheiros estão lá para ajudar. Os conselheiros são eleitos pela população. Para participar da escolha, é preciso procurar um local de votação com título de eleitor, comprovante de endereço e documento com foto. Pela primeira vez, as eleições acontecem simultaneamente em todo o país. A votação é no próximo dia 4 de outubro. A participação do eleitor não é obrigatória, mas pode ajudar a garantir os direitos de crianças e adolescentes. É a consciência de você estar exercendo a sua cidadania para escolher os membros da sua comunidade. Na regional que você mora, você escolhe as pessoas que você acha que tem mais capacidade para exercer essa função. Em Belo Horizonte existem 9 conselhos tutelares espalhados por todas as regiões. Cada unidade tem 5 conselheiros. O horário de funcionamento é de 8 da manhã às 6 da tarde. Este aqui no centro, com dormitórios, é um único, aberto 24 horas por dia. Por mês, cerca de 1.400 pessoas são atendidas em toda a cidade. Na Regional Nordeste, por exemplo, a principal demanda é a falta de vaga em escolas infantis. Quem for eleito fica 4 anos no cargo e recebe cerca de R$ 3.400 por mês. E é bom trabalhar bastante. Já tem eleitor cobrando melhorias nos serviços. Porque tem um monte de criança na rua aí que eles nem ligam, eles passam do lado das crianças assim, nem faz nada. Vamos votar então, né? A PM testa um novo sistema de monitoramento de policiais e de intervenção em casos de problemas emocionais ou desvio de conduta. A ideia que veio de fora é para garantir o bem-estar dos agentes de segurança e, ao mesmo tempo, conquistar a confiança da população. O projeto já está em andamento em 6 unidades da corporação e vai ser expandido para todo o estado. O sistema de alarme prévio, ele é baseado num sistema de alarme que existe nos Estados Unidos, de Miami. Foi feita uma experiência e viu que era possível a gente aplicar isso aqui. O sistema está em fase de desenvolvimento e testes em 6 batalhões no estado e fornece uma espécie de ficha de comportamento dos PMs. O sistema envia notificações aos comandantes sempre que um militar daquele batalhão se envolver em ocorrências policiais, por exemplo, como vítima ou como autor, em processos administrativos ou criminais, ou até mesmo se tiver faltas recorrentes ao trabalho por motivos de saúde. Casos de violência doméstica e de uso excessivo de álcool ou drogas também serão monitorados. Esse sistema, ele é voltado para uma atividade totalmente preventiva. Quando se tem um militar numa situação de algum conflito, alguma conduta que pode trazer algum reflexo negativo para si ou para a própria instituição, o sistema ele dispara num computador que vai ao seu chefe direto, que vai fazer uma intervenção, que pode ser uma orientação, pode ser um encaminhamento a um psicólogo, enfim, são vários tipos, depende do tipo de alarme que soou. Também haverá monitoramento de militares envolvidos em mortes em serviço, como no caso do cabo e do sargento presos em flagrante suspeitos de homicídio doloso de um adolescente durante a ação na última semana no bairro Pompeia, na capital. Os PMs já respondiam por outros crimes, inclusive homicídio. Se nós já tivéssemos o sistema de alarme prévio funcionando, nós já poderíamos ter um conhecimento se o militar
que é reincidente numa situação de letalidade, como que se deu, se ele está com sua questão emocional, com sua capacidade de trabalho, 100%, sem nenhum problema. Segundo o corregedor da PM, se tudo der certo, o sistema deverá ser implantado a partir do início do ano que vem para atingir os 44 mil profissionais do Estado. A ideia é sistematizar e aprimorar o acompanhamento que já é feito nesses casos, onde quer que os PMs estejam trabalhando. O que se espera é que você consiga resgatar, trazer esse policial, não deixar que aquilo seja repetitivo, seja reincidente. A gente acredita que assim nós vamos conseguir ter um policial com melhor qualidade de vida, melhor capacidade para desempenhar o seu trabalho. Aqui é polícia, meu filho. Julgado em Divinópolis, o último acusado de participação na morte de um suspeito de cometer vários furtos. Outras 3 pessoas envolvidas no caso já foram condenadas. O juiz da 2ª Vara Criminal, Mauro Riuji Amani, preside o julgamento que começou por volta de 9 horas da manhã. O réu Iago Pozzolini, de 23 anos, está acompanhado por 2 advogados e todas as testemunhas de defesa e acusação foram liberadas. Iago é acusado de participar da morte de Fernando de Pádua, de 24 anos, que foi agredido e asfixiado. O crime foi em fevereiro de 2012, no bairro São Roque, em Divinópolis. De acordo com as investigações, a vítima foi assassinada nesta casa e arrastada até este brejo. Alguns moradores contaram que Fernando furtou vários imóveis para comprar drogas. Procura fazer uma reportagem na vizinhança aí e procura. A vizinhança querendo comprar até foguete, porque esse cara morreu. Pouco tempo depois do crime, a polícia identificou os suspeitos. A namorada da vítima, né, presenciou todo o crime, ela ligou para a PM, né, solicitando apoio, né, em relação ao homicídio. Aí chegamos no local, perguntamos vizinhos sobre os fatos, né, após a gente procurar saber os autores, descobrimos a casa, né, de um dos autores e lá estavam os 4 suspeitos, né? Parentes da vítima ficaram revoltados com a morte do rapaz. Meu irmão não era santo, não estou defendendo ele, sabe? Mas é covardia. É muita covardia fazer uma coisa dessa com ele. Segundo o Ministério Público, 4 pessoas participaram da morte de Fernando de Pádua. Destas, 3 já foram julgadas e condenadas. Uma delas foi condenada por homicídio duplamente qualificado e ainda se encontra presa cumprindo pena no regime fechado. Os outros 2, Diego e o Chagno, foram condenados por lesão corporal seguida de morte e foram condenados a cumprir pena no regime semiaberto, sendo que já cumpriram o 6º dessa pena e se encontram hoje no regime aberto. Iago demorou a ir a julgamento porque os advogados de defesa pediram adiamento várias vezes. Ele alega que nesse dia dos fatos lá, ele realmente não agrediu a vítima. Ele alega que ele indica inclusive quem agrediu, mas ele propriamente não agrediu. Iago Pozzolini foi condenado agora há pouco a 4 anos em regime semiaberto pelo crime de lesão corporal seguido de morte. A PM prendeu um suspeito de tentar assaltar 2 jovens em Varginha. 2 comparsas do ladrão que também participavam do crime conhecido como saidinha de banco conseguiram fugir. Na delegacia, Aldo Eugênio Maia, de 30 anos, negou que teria tentado cometer o assalto. De acordo com a polícia, 2 adolescentes estavam retirando dinheiro do caixa eletrônico. Ao sair do banco, um dos jovens de 17 anos foi abordado por 3 bandidos que achavam que o rapaz estava com um malote de dinheiro. Ainda segundo a polícia, um dos jovens foi empurrado e agredido na perna com uma bengala. Neste momento, 2 suspeitos fugiram, mas Aldo teria continuado a perseguir as vítimas por alguns metros. A polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito, que teria reagido à prisão. De acordo com a polícia, Aldo foi colocado na viatura, mas tentou sair quando os militares estavam fechando a porta. O suspeito disse que havia vendido crack para a vítima, que estava devendo dinheiro para ele. Eu tenho BO de tráfico desde 2004. Só que assim, hoje tem 6 anos que eu não mexo com isso mais. Como é que fica a tua situação agora? A minha situação, simplesmente o advogado depois vai me tirar, eu vou voltar para minha casa e continuar fazendo o que eu sempre faço. Que é? Trabalhar, pô.
A polícia procura pelo grupo que explodiu 2 caixas eletrônicos em Campos Altos, no Alto Paranaíba, na madrugada desta terça. Todos os móveis da agência foram danificados e o local ficou coberto de entulho e cacos de vidro. O teto caiu e com a força da explosão o caixa ficou retorcido. A porta da agência se soltou e foi arremessada. De acordo com a polícia, pelo menos 4 bandidos participaram da ação. O valor levado não foi divulgado. A situação de violência no estado está caminhando para o limite do insuportável. Essas foram as palavras do chefe da Polícia Civil de Minas durante uma entrevista sobre a morte de um delegado no último fim de semana. Para nós, simples mortais, fica a pergunta: a violência está fora de controle? Penso que estamos caminhando para um limite já do insuportável. Esse acontecido demonstra que ninguém, quem quer que seja, está livre de sofrer alguma ação de algum fenômeno criminoso. Há uma excessiva proteção para quem está fora da lei. E da mesma forma você não vê proteção daqueles que estão com a lei e querendo aplicar a lei. Nas ruas o povo concorda. Totalmente fora de controle. É a palavra correta. Vive com medo. Você não tem liberdade para andar com nada na mão, entendeu? Se revolta. A pessoa faz o que quer nesse país, não é punido, não tem lei. E aponta soluções para o problema. Educação desde o começo. A educação das crianças desde o início para educar, para que não seja revoltados como estão todos os jovens hoje, né? Crimes sem punição, menores envolvidos em casos graves, insegurança por todo lado. Para a Polícia Militar, a causa da violência sem freios está na impunidade. A legislação penal e processual penal hoje é um manto da impunidade. Nós temos N recursos jurídicos para que o criminoso efetivamente demore o seu processo de julgamento e quando ele é julgado, eu tenho N possibilidades para que ele não vá efetivamente atrás das grades. Segundo este especialista em segurança pública, o problema passa sim por mais educação e melhor cumprimento das leis. Mas aponta que é preciso mudar o modelo de polícia do país. Sem integração e sobrecarregadas, elas não estariam conseguindo prevenir nem investigar adequadamente. Além disso, ele afirma ser preciso mudar o comportamento da própria sociedade em relação às regras. Nós temos uma maioria de pessoas boas, uma maioria de crianças e adolescentes bons, né? Mas infelizmente algumas pessoas são desviadas para esse processo. Então hoje nós temos a droga fluindo de maneira muito árdua na sociedade, nós temos uma cultura do uso de bebidas alcoólicas, nós temos uma cultura da transgressão. É muito fácil você ter esse fluxo do mal, esse fluxo de criminalidade fluindo dentro da nossa cidade. Você vai ver agora como o Corpo de Bombeiros faz o socorro a uma vítima de acidente. O evento é parte das atividades da Semana Nacional do Trânsito. O pedestre foi atropelado. As pernas estão presas debaixo do carro. Os bombeiros chegam, agem rapidamente e imobilizam a vítima. Quem vê acredita que tudo é verdade, não é mesmo? Mas é uma simulação, um retrato da rotina do trabalho desses homens. São acidentes, atropelamentos constantes, acidentes automobilísticos com vítimas presas ferragens. Essa é, infelizmente, a rotina do Corpo de Bombeiros. A simulação foi uma das atividades educativas realizadas aqui no Campo Saúde da UFMG na Semana Nacional do Trânsito. O evento reuniu diversas instituições que juntas passaram a todos a mesma mensagem. Seja você a mudança no trânsito. A gente sabe que a questão da educação, ela tem que ser permanente, né? Uma atividade só, ela não muda comportamento. E o nosso objetivo é que as pessoas se sintam sensibilizadas a mudar o seu comportamento para uma maior segurança no trânsito. A BH Trans montou um estande e trouxe os resultados de uma pesquisa feita entre 2012 e 2015 no trânsito de BH. O estudo serve de alerta para todos. A BH Trans analisou quase 1.000 acidentes de trânsito. 95% dos fatores relacionados aos acidentes são comportamento inadequado. É o motorista dirigindo sem atenção, o pedestre atravessando a rua entre os veículos, atravessando com o sinal aberto para os carros. Motoristas que passaram pela Avenida Alfredo Balena receberam dicas da Guarda Municipal de uma maneira divertida. A Guarda Municipal exerce principalmente a fluidez do trânsito e a prevenção acerca de acidentes e outras situações que podem ser prevenidas, né? Com orientações, educação e campanhas educativas. Muita gente é imprudente, não anda com cinto de segurança, né? Importante. Até para todo mundo
mundo se conscientizar, porque hoje o trânsito está uma coisa de louco. Beber água, muita água e evitar a exposição ao sol, principalmente durante a tarde, são algumas das recomendações para aguentar esse calorão que chegou com tudo, não é não? Aqui na capital, a temperatura deve ficar acima dos 30% nos próximos 5 dias, pelo menos. Hoje, por exemplo, chegou aos 33,1% com umidade relativa do ar de apenas 20%. Sol a pique. Calor que deixa as ruas com jeito de alto verão no último dia de inverno. Aí, para aguentar o dia a dia, é vestir algo bem leve, roupas sem mangas ou, quem sabe, até um shortinho, hein? Dá uma refrescada, né? Se você vir mais à vontade, né? Eu acho. Não pode ficar com muita coisa, não. Tem que ir bem à vontade. Muito calor, assim, sendo que tinha que estar mais fresquinho, né? Quem tem que trabalhar de manga comprida, passa aperto. Só sofrendo mesmo, tá difícil. No último sábado, a temperatura máxima em Belo Horizonte foi de 33,6 graus. A umidade relativa do ar bateu o recorde do ano. Ficou em 11%. O ideal é na margem dos 60%. Para molhar a garganta, sorvete, certo? Tem que ser, né? Só com sorvete. Pra ficar fresquinho nesse sol. Mas bom mesmo é água, viu? Olha a água! E o sol ainda vai continuar brilhando forte assim por pelo menos mais 5 dias. Segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva para esse período. As temperaturas devem se manter acima dos 30 graus. Isso sem falar na umidade relativa do ar, que vai se manter em baixa, o que provoca uma sensação cada vez maior de calor. Desse jeito vai ficar difícil trabalhar assim, né? A meteorologia afirma que a culpa é do fenômeno El Niño, que traz correntes de ar quente para o nosso país. Já tivemos um máximo de temperatura em Belo Horizonte, por exemplo, nos últimos anos, de até 37 graus. Então, no ano de 2012, tivemos, no dia 31 de outubro, 37,1 graus em Belo Horizonte. E essa temperatura pode vir a se repetir. A gente volta já já. Centenas de atrações culturais fazem parte da programação da Primavera dos Museus, que neste ano tem como tema as memórias indígenas. O evento vai até o próximo domingo em todo o país. Em Belo Horizonte, o festival reúne exposições, filmes, espetáculos de teatro e muito mais. Num universo lúdico, crianças mergulham nas lendas indígenas. A de hoje é a da Vitória Régia. Olhos atentos e ouvidos ligados para aprender sobre a cultura dos índios, que agora está na ponta da língua. A afoga no lago, porque ela pegou a lua. E que ela virou a estrela. Como que chama a estrela que ela virou? Vitória Régia. O Conto de Lendas, no Centro de Memória do Minas Tênis, faz parte da 9ª Primavera dos Museus, que este ano trouxe o tema Museus e Memórias Indígenas. Tenho certeza que a criança, quando ela é inserida nesse meio desde muito nova, ela se torna um adulto muito mais interessado com cultura, muito mais ligado a tudo que tem a ver com arte, que nos cerca, que é uma coisa tão importante. A iniciativa é nacional e em Belo Horizonte acontece por meio da Fundação Municipal de Cultura. Algumas salas do Memorial da Vale ganharam novas exposições com vídeos, fotos e documentos, como o acervo pessoal do pesquisador Nelson Coelho de Sena. Nele, um livro de 110 anos que traz catalogadas 450 tribos indígenas que viveram no país. E um manual que ensina como falar a língua tupi-guarani. Trouxemos novos vídeos que trazem a voz do indígena, né? A história oficial é sempre da visão do olhar europeu. Então aqui a gente quer desconstruir isso um pouco e mostrar o lado do indígena falando de si mesmo. Nesta sala, a ocupação indígena em Minas Gerais salta aos olhos com projeções em 3D. Na sala Caminhos e Descaminhos, por meio de um jogo de cartas, os visitantes viram personagens da história. As pinturas rupestres interativas também são um grande atrativo. Fala sobre as riquezas de Minas Gerais, as culturas, culinária, as danças típicas. A Primavera dos Museus vai até o dia 27 de setembro e acontece nos principais museus e centros culturais da capital. As histórias do povo indígena que viajavam
um fugiu com ouro no cabelo. Achei muito interessante porque é uma parte da nossa cultura. A programação completa está na nossa página alterosa.com.br/J2. Amanhã eu volto com temperatura de 30 graus e não 30%, como eu disse há pouco. Tchau!